E o que é ser pai, afinal de contas? Ser pai é ser marido, pô. Não existe... mas as mulheres, em função até das opressões, dos prejuízos que tiveram, entendeu? Elas foram obrigadas a negociar esse papel. Eu não preciso ter um marido, eu quero que meus filhos tenham um pai. É onde ela comete o suicídio matrimonial em prol de... E a visão é essa, né? Eu prefiro cometer essa morte, né? Eu não digo nem um suicídio, mas ela se expõe a um homicídio matrimonial em prol da preservação de uma família. E ela pensa exatamente assim, não, eu não preciso de casamento, eu preciso de família. E aí nós criamos um prejuízo na sociedade. A ordem dos fatores, ela é bem simples. Tudo parte da forma como Deus cria o homem. Então, ali, Éden, né? Ali define um protocolo. Inclusive, o protocolo de casamento está ali. Gênesis 2, quando fala assim, deixará o homem pai e mãe, unir-se a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Né? Isso aí é uma coisa que soa como um jargão, parece uma coisa solta, mas ali está toda a base, toda a estrutura dessa realidade familiar que aponta para os papéis. Porque aqui nasce o seguinte, vamos botar em ordem. Uma família produz família. Dentro da composição família que produz família, nós temos a base de referência para que essa produção aconteça de forma efetiva. Aí nós vamos para o pai. O pai é a figura principal na construção de um cônjuge, a partir dos seus filhos. Né? Então, o pai, uma casa que tem bons pais, essa casa vai produzir bons cônjuges, bons maridos e boas esposas, naturalmente. Essa é a regra do jogo. Então, eu tenho um pai, eu vou ter bons maridos, boas esposas, porque a figura do pai é essa figura norteadora. A mãe, ela substancia essa posição. Por quê? Porque às vezes as pessoas podem até olhar e falar assim, não, eu sou o marido que eu sou graças à minha mãe, eu sou a esposa que eu sou, minha mãe me ensinou tudo. Não, a mãe substancia. E a substanciação disso soa como sendo o grande elemento para estabelecer essa identidade. E o que eu chamo de substanciação? É a mãe a figura didática do processo. O pai é a figura de referência. O pai ele vai apontar uma imagem de referência, seja ele mesmo e a partir dele mesmo uma imagem de referência, para que o filho norteie o padrão de marido que ele quer ser e a filha norteie o padrão de marido que ela quer ter. Porque tudo nasce desse pressuposto, entendeu? O filho, ele olha para o pai e ele é inspirado a ser um marido, no padrão normal, original. A filha, ela olha para o pai e ela define o padrão de marido que ela deseja ter para si. Né? E aí qual o papel da mãe? A mãe vai substanciar isso, porque na verdade a mãe ela opera fazendo exatamente essa conexão de imagem. Ela traz essa imagem que para o filho é uma imagem distante para a filha e ela vai dar fundamentação, vai substanciar, ela vai ensinar esse filho como que ele chega àquela condição de marido, porque ela é a referência desse marido, ela é o testemunho desse marido, ela é a representante desse marido. Portanto, tudo que ela faz tem a ver com uma representação desse marido em prol dele. Por isso que e aí a mulher dá um show, né? Uma mãe muito amável, uma mãe muito madura, ela vai dar um show nisso aí, porque ela vai ensinar, ainda que ela tenha às vezes um marido muito ruim, ela vai conseguir produzir de forma terceirizada uma imagem de marido a favor de um filho, falando, filho, calma, e ela vai saber proteger esse pai. Teu pai tem problema, ele é assim, mas você não precisa aprender desse jeito. Por isso que ela soa, dentro da perspectiva humana, como a grande figura. E aí você associa isso a uma mentalidade religiosa que a gente carrega, né, muito influenciada, né, por uma cultura onde a figura feminina é essa figura central. Aí pronto, você acha que é isso e pronto, acabou. E na verdade não é. A figura estratégica é o marido. Aí a mãe substancia. Aí a mesma coisa ela vai fazer com a filha. Ela fala, filha, você quer ter esse marido, mas aí você vai precisar aprender a cuidar dele, aprender a cuidar da sua casa, porque doa quem doer. A gente
a sociedade criou essa ideia da mulher presa à realidade da casa, mas muito mais que isso, e a Bíblia vai deixar isso muito claro, muito mais do que a ideia de uma mulher presa à estrutura de uma casa, a mulher ela é feita para ser a proprietária responsável, a grande dona da casa. Por incrível que pareça, o homem não é a figura do dono. Quem detém o governo da casa na prática, no dia a dia, é a mulher. O homem, ele é aquele que vai referenciar esse governo. E ela vai trabalhar, é como se ela prestasse contas, vamos dizer assim, do governo da casa dela para a figura do homem. Ela fala, essa nossa casa está bem organizada. Aí ela satisfaz ele, mas ele não tem domínio sobre aspectos que afirmam esse governo. Primeiro que ele não vai ter tempo. Segundo que ele não vai ter nem linguagem, porque o que é o governo de uma casa? É lavar, passar e cozinhar? Não, poxa. A mulher bíblica mais referente de governo de casa é a mulher de Provérbios 31:10. E ela tem pessoas para cuidar da casa, ela administra, ela negocia, ela tem uma vida dentro e fora da casa. Só que o governo dessa casa está explícito na postura dela e no testemunho que o seu marido, que os seus filhos vão manifestar. E esse é o princípio, entendeu? Então, quando a gente traz essa linguagem para dentro do contexto familiar, você já começa a entender papéis. Eu tenho então, quem produz cônjuges? O pai. A mãe vai trabalhar, vai equipar essa identidade. Ela vai estabelecer o filho que vai aprender a cuidar de uma esposa que vai ser esse marido, muito inspirada por esse marido que ela tem, que é o pai dos seus filhos. Já a filha, ela vai exatamente trabalhar uma didática até um pouco mais rica, porque ela vai conectar-se melhor com ela e vai trazê-la para dentro de uma rotina de casa, ensinando ela valores dessa casa. Quando você entende essa figura do pai que produz marido e esposa e uma mãe que substancia essa imagem, na prática, como eu falei, a gente vai pensar que a mãe é que resolveu o problema, mas na verdade ela está trabalhando para alguém. E o que mais me deixa louco com as mulheres, cara, é o quanto que elas não conseguem entender a importância disso. Está na natureza dela. Elas não foram feitas para trabalhar para si. Não é uma coisa que satisfaz. Elas têm uma capacidade, é algo crônico, da sua originalidade, que faz com que elas sejam totalmente sensíveis ao outro. É ao pai, é ao filho, e é isso que define ela na sua essência. Isso tem que ser valorizado. Isso é bonito, isso não é feio, isso não é depreciativo, não. A essência de uma mulher é saber referenciar, ela consegue traduzir o outro naquilo que o outro nem se conhece. Então, o que é uma mãe? Eu vou pegar esse exemplo. Ela tem uma figura de um pai ausente, só que ela consegue transformar esse pai em presente. Você acha que um homem é capaz de fazer isso? Por mais que ele tenha querido mudar de sexo na metade do caminho e agora quer ser chamado de mamãe, ele nunca vai fazer. Porque o maior prejuízo que a gente trata na estrutura familiar, por isso que eu digo com todo respeito, não é religiosidade de um pastor que é contra a homossexualidade, e eu sempre falo isso nas minhas discussões, eu falo, meu irmão, aprenda a trazer essa discussão para o espiritual e você vai ver que não há álibi. Não tem como eu trazer a figura de um homem que acordou com, ou se descobriu com desejos e comportamentos femininos para produzir o que uma mulher é capaz de produzir de mais excelente, que é exatamente essa transferência. E eu digo vice-versa, assim como uma mulher que se desperta com trejeitos, com afinidades sobre aspectos masculinos, vai ter capacidade de defender um perfil. Não, é a terceirização da terceirização, porque não está na essência, isso não é físico, isso não é emocional, isso é espiritual. E a espiritualidade, essa é a espiritualidade da casa. Quando você olha e fala, cara, a minha mãe está trabalhando a favor do meu pai não é nem tão bonito assim, mas a gente acaba achando o cara bonito, rapaz. Por quê? Porque é uma capacidade da mulher. Assim como, aí vamos para a figura do pai. Um pai bem afirmado,
Aí um homem bem afirmado, né, um cônjuge, ele se posiciona como marido. Então o marido, quando você se apresenta como marido, você está diante de alguém, você se mostra, né, como alguém que carrega uma expectativa muito grande sobre resultados, sobre sonhos, sobre projetos, sobre vida, sobre amor, sobre relacionamento, porque tudo isso está inserido na identidade de um marido. Você agora, o marido é o cabeça de uma casa. Então, quando você olha para o marido, você tem todos os sonhos de uma família, você tem os projetos de uma família, o sucesso, o futuro de uma família está ali. Então, a primeira imagem que o marido produz é expectativa, esperança. Está aqui o cara que vai... Porque a nossa humanidade nos obriga a querer sempre melhorar, né? Você olha para a sua vida hoje, é normal você pensar, poxa, eu vou dar uma vida melhor para o meu filho do que eu tive. Porque isso é lógico, isso não pode soar como vaidoso, entendeu? Não é vaidade isso, você se levantar e falar, não, eu quero dar uma vida melhor para o meu filho. Aí dá a impressão de falar assim, não, eu quero mostrar que eu sou melhor. Não, não é. Isso tem muito mais a ver com quem você é do que o que você viveu. Porque na nossa natureza humana, a evolução, o aperfeiçoamento faz parte. Então é normal que desejamos ser melhores, que queremos alcançar, porque estamos em evolução. O marido, naturalmente, ele vai carregar essa expectativa. A mulher, ela casa debaixo dessa expectativa, mas ele é o cara que lhe responde diretamente para essa expectativa. A responsabilidade está diretamente nele. E a base para que isso funcione, por incrível que pareça, é o que ele sente por essa esposa. A base para que isso funcione, de verdade, muito mais do que capacidade, dons, padrões sociais, é o que ele sente por ela e como ele é inspirado por esse sentimento. Como que ele desenvolve isso. Porque, entenda uma coisa, nós não casamos na expectativa de fazer teste. A gente casa para conquistar, para crescer, para amadurecer, para evoluir, em todos os sentidos. Então, por isso que eu falo, não se prenda à capacidade, senão você... só abrindo parênteses para que fique claro o que isso significa, quando você está muito mais preocupado com a sua capacidade, seus dons, ou suas responsabilidades do que o amor que você tem pela sua esposa, você corre o risco de, inclusive, desistir dela no final, ou no meio do caminho, para ficar mais claro, e você desistiu, tudo perdeu sentido. Se você desistiu, acabou. Se aquela família que Deus chamou você para crescer a partir dela, para investir a sua vida, porque ela define o teu propósito diante dele, ela morreu, acabou, pô. Não tem por que ficar criando romance em cima disso. Há um prejuízo, e esse prejuízo quem paga? E não tem graça dizer, mas... não, por isso que nós vamos levar muito a sério, o fundamento é o amor. O que deve inspirar é o amor. Você sair de casa todos os dias, não é porque você tem um sonho de ter um carro zero na garagem e uma casa bonita para morar. Não, é você poder oferecer algo a alguém que você ama muito, algo de melhor. É você olhar para sua esposa e falar, ela é merecedora. Porque quando você não conquista, a primeira pessoa que vem na sua cabeça é ela. A vergonha que você tem não é diante de um chefe, diante de uma empresa, diante de um emprego, diante de uma responsabilidade financeira. A vergonha é, poxa, isso aqui era para ela. Porque ele começa a olhar para ela e ele prisma os sonhos que ele tem agora a partir de quem é essa pessoa. Ele vai prismar os sonhos, os planos, os projetos. Aí entra essa coisa da vida em comum. Porque eu tenho uma concepção sobre ser uma só carne. Isso já me deu muito nó na cabeça já. Até porque carne não é espiritual. E eu ficava olhando para esse texto, até pouco tempo atrás, e a gente sempre vê em convite de casamento, os dois serão uma só carne, e se prega nas ministrações, nas cerimônias de casamento, e os dois serão uma só carne. Mas a pergunta é, o que me faz ser uma só carne da minha esposa? Uma experiência sobrenatural? O
uma consciência religiosa ou uma percepção filosófica de que a partir do momento que nós praticamos sexo um com o outro, temos uma responsabilidade moral, social e religiosa, e isso é considerado de forma rotular ser uma só carne. Não é nada disso. Não é nada disso. Eu falo porque tudo isso eu já pensei. Tudo que eu falei aqui era onde eu esbarrava minha linha de raciocínio e falava, pô, mas não satisfaz. Eu descobri que ser uma só carne é querer fazer da sua vida a vida da outra e a vida da outra, da esposa, a sua vida, e trabalhar efetivamente como se vocês dois fossem só uma pessoa. Então isso é eu poderia chamar isso de um padrão de mentalidade. Uma mentalidade que só pode, aí é onde entra. Como é que eu faço para pensar assim? Luiz, é impossível. Pô, a única coisa que me habilita a pensar assim é o amor. Aí eu já não penso como... Eu penso no plural, eu sou uma pessoa plural. Então tudo que eu faço é baseado na minha pluralidade. Porque sou eu e a Adriana. Eu não penso... E eu tenho que aprender. E isso precisa ser entendido da seguinte forma. Isso é trabalhado, evoluído, treinado, e você precisa da vida inteira para fazer isso. Se você não fizer isso, você vai desistir, você vai sucumbir, você vai abrir mão, você vai querer quebrar, e não é o contexto. Quando você casa, eu vejo, aí resumindo, né, eu vejo e os dois serão uma só carne como um chamado. É como se Deus olhasse para mim, olhasse para minha esposa e falasse, a partir de agora, Luiz, vocês têm uma missão. Qual é, Senhor? Ser uma só carne, porque a carne é temporal. No reino espiritual, ninguém vai casar se dá-se a casamento, Jesus fala isso. A carne é física, é mente, é emoção, é sentimento. Então, não espiritualize isso, não precisa espiritualizar. Por que carne? Por isso que eu demorei a entender, porque eu ficava espiritualizando o que Deus não queria que eu espiritualizasse, Ele queria que eu humanizasse isso. Então, ser uma só carne aprenda a pensar por dois agora. Porque é a mesma mensagem, ele olha para a Adriana, minha esposa, e vai dizer, pensa por ele agora. Aí você vai descobrir como é que um homem pensa em conjunto com a sua esposa. Cara, ele pensa focando em resultado, se estimulando a querer alcançar metas, porque ele está pensando e ele não favorece mais só ele mesmo agora, ele tem que favorecer alguém. Como é que uma mulher pensa juntamente com o seu marido para que os dois se tornem a partir de quem ela é? Pô, ela pensa, aí ela fica transferindo essa figura, ela fica desenhando esse homem para os seus filhos, e isso requer tempo, isso requer dedicação, porque ela quer de alguma forma alegrá-lo, ela quer satisfazê-lo, e quando os dois se unem numa prática de vida, isso produz a coisa mais gloriosa que você vai ver. Você vai ver uma sinergia familiar tão linda, que os dois trabalham juntos. Aí, como diz o desenho, né, parece sincronizado, porque a coisa fica ensaiada, um já olha para o outro, e tudo isso é baseado no amor. Isso não é filosofia, isso é responsabilidade diante de uma verdade que é absoluta e inegociável. O problema é que nós não fomos estimulados. Hoje nós criamos uma ideia, e a sociedade ela se tornou tão agredida, tão corrupta, nesses processos, porque nós matamos tanto marido e esposa, né, que criou-se uma ideia de que eu posso ser pai. Aí eu acordo um belo dia, bem final do século XX, mensagem do século XXI, não, eu quero ter um filho. Mas você é casado? Não preciso. Ué, quem é que te colocou na cabeça que você não precisa? Da onde você tirou essa concepção? Onde você descobriu algo tão glorioso que você não precisa ser casado para ser pai? Porque isso é uma descoberta. Rapaz, você tinha que ganhar prêmio, você tinha que ganhar meu irmão, você tinha que ser celebrado em toda a sociedade. Você descobriu que não precisa casar, não precisa ter nada, é só pegar, engravidar alguém, ir lá e fazer, ou você mesmo como mulher vai lá, põe um sêmen fecundado dentro de você e tá bom. Não, não é isso, cara, isso é história. Isso é apenas uma resposta, e eu digo com todo respeito,
Isso é só um produto miserável, maldito de uma sociedade que perdeu seu foco, que morreu por uma guerra que ela não estava preparada para viver diante de falta de referencial. Os nossos homens, principalmente, já a culpa é principalmente, né, eles morreram nas suas vaidades, nas suas autoafirmações, nos seus machismos, porque se tem uma coisa que a Bíblia não te ensina a ser machista, moralista, pelo contrário, isso aqui que eu estou falando é inspirado pela palavra, de um marido que pensa como a esposa, e ele começa a pensar não mais em si. Se a mulher tem capacidade de trazer a imagem do homem para dentro de casa, construir uma imagem, o homem ele tem uma facilidade muito grande de não lutar por si, de não lutar a favor de si, mas de lutar a favor dos outros, de guerrear a favor dos outros. Por isso são naturezas muito complementares, muito diferentes, e quando você iguala todo mundo, põe todo mundo junto no mesmo balaio para cada um defender seu papel, você só aumenta o nível de confusão. Nós não vamos resolver o problema dessas ideologias defendendo valores comuns em mesmos lugares, numa busca irresponsável por igualdades. A guerra é equivalência. É responsabilidade de favorecer cada um na sua essência e originalidade para que potencialize a sua maturidade ao máximo e câmbio final. E é assim que uma humanidade madura cresce.